Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais uma aula de biologia, de ciências da natureza aqui da Chave do Enem. Começando este quarto bimestre já quase em ritmo de final de ano, né? A gente vai discutir um pouquinho hoje algumas questões bastante importantes de uma área linda da biologia que é chamado de embriologia. É lógico que, como eu sempre digo, a gente não tem muito tempo para falar sobre minúcias desse conteúdo, então a intenção é fazer aquele resumão, aquela tomada geral do conteúdo, focando nas questões que vocês vão começar a fazer hoje, né? As questões vão ficar liberadas. Se você quiser pegar teu material, teu livro, quiser acompanhar lá no primeiro módulo do quarto bimestre, várias imagens aqui que eu vou mostrar para vocês estão no livro, então você pode acompanhar direitinho, certo? Vamos começar então, olha só que interessante, né? Uma coisa bem importante que a gente precisa entender são os tipos de ovos, porque veja, a gente tem vários grupos de animais que têm diferentes formas reprodutivas, que têm ou não uma conexão com a mãe durante esse desenvolvimento embrionário. Portanto, como há necessidades diferentes, a forma de desenvolvimento também vai ser diferente. E a gente precisa olhar para os ovos desses animais. Agora, imagina aqueles animais como as aves e os répteis e alguns mamíferos, né, como o ornitorrinco, que ficam o tempo inteiro dentro dos ovos. Eles precisam ter um aporte de energia para que as suas células sejam nutridas e tenham energia para queimar durante esse período de desenvolvimento. Então, considerando esses aspectos, a gente vai ter uma estrutura bastante importante nos ovos que é chamado de vitelo. O vitelo nada mais é do que uma substância, uma reserva de energia para o embrião poder usar durante o seu desenvolvimento embrionário até ele sair do ovo, ou ele virar uma larva, ou enfim, né? Então, de acordo com a quantidade de vitelo e a organização deste vitelo dentro do ovo, nós temos aí 4 tipos de ovos, certo? Então, o primeiro aqui nós temos os ovos isolécitos ou oligolécitos, tá bom? Que são os ovos aí que têm uma quantidade bem pequena de vitelo e esse vitelo ele está espalhado ali por todo o ovo, tá? A gente precisa lembrar, por exemplo, que mamíferos placentários, como eu e você, como aquele nosso doguinho, né? Os mamíferos que ficam o tempo inteiro dentro do útero ali materno, eles não precisam de vitelo. Por quê? Porque tem a placenta. Então, eles têm ovos chamados de alécitos, ou seja, sem o vitelo. Depois a gente já vem aqui para o próximo tipo de ovo, que é o mesolécito ou heterolécito, em que você tem o vitelo concentrado ali em um dos polos vegetativos, né? Você está vendo aí na imagem que ele fica mais na parte de baixo do ovo e são aqueles animais que têm um desenvolvimento indireto. Então você tem o desenvolvimento do embrião, ele se transforma numa larva e aí depois ele vai sair, vai nadar, ou enfim, como por exemplo os anfíbios. Depois a gente tem os ovos megalécitos, que tem muito vitelo, então só fica uma tampinha de espaço ali dentro para o embrião poder crescer. Por isso eles são chamados de megalécitos ou telolécitos. E animais que têm o seu desenvolvimento embrionário o tempo inteiro dentro dos ovos, tem esse ovo aí. Então a gente tem as aves, nós temos os anfíbios, os mamíferos que são ovíparos, os peixes cartilaginosos, como o tubarão, que tem esse tipo de ovo. E nós temos os centrolécitos também, em que este vitelo vai estar em grande quantidade, mas ele fica organizado na parte central do ovo, né? Então esses ovos são chamados, como eu acabei de dizer, né, pela localização, centrolécito. O vitelo fica no centro e os insetos são exemplos aí de animais que têm esse tipo de ovo. Com base nisso, a gente já vai começar a estudar esse desenvolvimento embrionário, lembrando que o nosso ponto de partida é a fecundação, certo?
seja a fecundação dos humanos ou dos outros animais, aqueles que têm o desenvolvimento embrionário a partir da reprodução sexuada, esse é o nosso ponto de partida. E aí a gente tem algumas etapas, a gente vai começar falando da segmentação, e a segmentação ela é uma etapa em que acontecem divisões sucessivas, ou seja, as células elas são todas indiferenciadas, ou seja, eu não sei ainda quem vai ser músculo, quem vai ser osso, quem vai ser pele, elas são todas iguais. Em alguns animais, todas elas têm o mesmo tamanho, e essa fase de divisões, de muitas mitoses que acontece, é chamado de clivagem também, você pode encontrar bastante esse nome. Essas célulazinhas que estão se reproduzindo nesse ritmo bem intenso são chamados de blastômeros. Você tem aqui algumas dessas imagens, dessas representações que eu estou falando aqui para vocês, né? Agora veja, se eu lembrar daquilo que eu acabei de ver dos tipos de ovos e relacionar isso com os tipos de segmentação, a gente vai ver que vai ter uma diferença, por quê? Vamos pegar aqui o ovo megalécito dos répteis. Quase todo o ovo é preenchido com o vitelo, mas o embrião precisa crescer em algum lugar. Onde ele vai crescer? Onde não tem vitelo. Então, para a gente saber o tipo de segmentação, a gente precisa associar isso com o tipo de vitelo. Então, veja aqui na parte esquerda que eu fiz. Ó, você tem aqui aqueles animais que têm uma segmentação holoblástica igual. Holos é todo e igual, todas as células têm o mesmo tamanho. Quais são os animais que vão ter esse tipo de segmentação? Aqueles animais que têm ovos oligolécitos com pouquíssimo vitelo, ou os mamíferos que são alécitos, que não têm vitelo. Então você vai ter bastante espaço dentro do ovo para essas células crescerem, preencherem todo ali o ovo, né? E terem o mesmo tamanho. Agora, quando a gente vem para os outros ovos que já têm uma quantidade maior de vitelo, vai diminuindo o espaço dentro do ovo para essas células crescerem. Então, quando você vem aqui no ovo mesolécito, né, que é só uma parte ali naquela região, naquele polo vegetativo que tem vitelo, você vai ter uma segmentação holoblástica, mas vai ser desigual. Ou seja, você vai ter células maiores do que outras. Quando a gente vai para os répteis e para as aves, que tem muito vitelo, só tem aquela parte da tampinha que está sobrando ali, porque o resto está cheio de vitelo. Então vai ser uma segmentação meroblástica discoidal, porque vai crescer naquela tampinha, né? No disco de cima ali. E aí, naqueles que têm a segmentação, que tem o ovo centrolécito, como todo o meio está preenchido com vitelo, vai sobrar as bordinhas. Então, vai ser meroblástica superficial. Então, ovos oligolécitos ou alécitos tem segmentação holoblástica igual, mesolécito holoblástica desigual, megalécito meroblástica discoidal e o centrolécito superficial. Isso é bastante importante. Se quiser dar uma pausa e tirar um print disso aqui, isso é questão de prova de embriologia em qualquer lugar que você fizer, tá? Aí a gente tem aqui, voltando para a parte da segmentação, a segmentação ela é dividida aí na formação de duas estruturas principais, que é uma esfera aí de bolinhas, ó, de células indiferenciadas, todas elas fazendo bastante mitoses, mas de acordo com o grau de divisão que elas vão fazendo, elas podem se organizar no meio ou elas podem começar um processo de diferenciação e migração. Então, olha só, na parte da esquerda nós temos a mórula, tá? A mórula é aquela fase em que todas as célulazinhas têm o mesmo tamanho, todas elas são indiferenciadas e todas elas ocupam todo o espaço ali do zigoto, né? Do embrião ali, do óvulo, na verdade, né? Aí depois nós temos a blástula, porque daí o que acontece? Essas células, os blastômeros que estão na mórula, vão continuar a se diferenciar, se dividir, e as células vão ficando cada vez menores. Então, essas células menores, elas vão começar um movimento de migração e vão formar uma cavidade. Olha só que legal esse desenho aqui da parte da direita. Veja que é uma segmentação de um embrião do terceiro dia ao sexto dia.
A gente está vendo uma mórula aqui, e aí você está vendo as célulazinhas dos blastômeros, eles estão se dividindo, veja como eles se movimentam, e agora eles vão começar a migrar, olha só como eles migram para a periferia da célula e formam uma cavidade. Essa cavidade é chamada de blastocele, e é isso que caracteriza a blástula. Na imagem da esquerda, olha só que interessante, as partes que estão em vermelho são partes que acontecem antes da mulher ficar grávida, antes da nidação. E as partes que estão em azul são aquelas que acontecem a partir do momento que já tem a nidação e acontecem dentro do útero, né? Do endométrio ali da mãe. Então veja que interessante todas essas etapas da fase de segmentação. Daqui a pouquinho, a gente, na verdade, na próxima fase, né, a gente tem a fase da gastrulação, que é a fase em que você tem uma cavidade que vai no futuro formar o sistema gastrovascular. Vai ter a formação da gástrula, tá bom? Então você tem aqui a blástula, que é aquela esferazinha. Veja que na segunda imagem tem um corte no meio, você vê as células todas na periferia. Só que o que acontece é que essa bolinha ela vai começar a sofrer um processo de clivagem, de dobramento. Então o que acontece é que ela vai começar a dobrar e vai formar uma cavidadezinha aqui. Essa cavidadezinha é a gástrula. Além disso, nós temos a formação dos primeiros folhetos embrionários. E você tem aqui a ectoderme, que é o folheto que está na parte externa. Nós temos a mesentoderme, que fica mais na parte interna. E em alguns animais, a mesentoderme vai formar a mesoderme e a endoderme. Temos também o arquêntero, que é esse intestino primitivo, e o blastópore, que vai ser o orifício desse intestino primitivo, né? Em alguns animais a gente vai ver, vai formar a boca ou o ânus primeiro, né? Aí depois da gastrulação a gente pode pegar essa etapa e aí os biólogos usam isso para classificar os animais de acordo com a quantidade de folhetos germinativos que eles têm e o destino desse blastóporo. Então, se o animal não tem os folhetos germinativos, como as esponjas, que não têm tecidos verdadeiros, são chamadas de ablásticos. Lembra que A é o prefixo de negação, né? Diblásticos tem 2 tecidos. Então, você tem a ectoderme e a mesentoderme. E os triblásticos tem 3, que tem a ectoderme, a mesoderme no meio e a endoderme na parte mais interna. Com relação ao blastóporo, se o blastóporo forma primeiro a boca, proto primeiro, estômio, boca, se forma primeiro a boca, né, o orifício ali do arquêntero, esse animal vai ser protostômio. Se esse blastóporo formar primeiro o ânus e a boca depois, deuterostômios, deuteros depois, estômio, boca, então a boca forma depois, tá certo? Aí a gente tem aqui a próxima etapa que é a neurulação, em que nós temos o início da formação do tubo nervoso, a formação da notocorda, lógico, naqueles animais que são cordados. É importante a gente lembrar que todo esse modelo de desenvolvimento é feito com base em um cordado chamado de anfióxo, por isso que a gente inclui a notocorda aqui. E nós temos também o desenvolvimento dos somitos, que são formados pela mesoderme. Então veja que aqui eu tenho esses graus de desenvolvimento, que é a C, o D e o E, e a parte E da direita é um corte diferente, né, longitudinal, como se a gente tivesse essa vista mais lateral. Dá uma olhadinha na imagem da letra E, olha só o que acontece. Eu tenho a ectoderme, eu tenho a endoderme formando o intestino, eu tenho a ectoderme que passou por um processo de dobramento e formou o tubo neural, eu tenho a mesoderme que formou os somitos que tem dentro ali um líquido, um preenchimento que é o celoma, tá bom? E finalmente a gente está aqui na parte da organogênese, ou seja, aqueles folhetos germinativos que foram formados até agora, eles precisam passar por um processo de diferenciação celular, onde partes desse DNA, dessas células, vão ser ativadas, partes vão ser desativadas, e esses folhetos vão formar diferentes partes e órgãos do nosso corpo. Então você está vendo aí, ó, a ectoderme vai formar especialmente estruturas de revestimento, a epiderme, como ela se dobra e forma o tubo nervoso,
forma células nervosas, os melanócitos da pele. A mesoderme, ela vai formar a notocorda, células musculares, células senais, as hemácias, células ósseas. Endoderme forma o nosso sistema digestório, as células intestinais, células da tireoide, células pulmonares e, lógico, né? Ali na fase de gastro, é importante a gente dizer que na fase da segmentação, as célulazinhas, elas também são chamadas de células tronco embrionárias, porque elas têm uma potencial imenso de diferenciação. E um grupinho dessas células fica reservada e faz parte da linhagem germinativa, ou seja, células diploides que vão passar por meiose e vão produzir gametas. Então, bastante importante isso aí, certo? A gente tem aqui, finalmente, a classificação que nós fazemos dos animais. Isso você vai estudar especialmente no segundo ano, quando for começar a estudar zoologia. Como é que a gente consegue classificar os animais de acordo com a presença ou não do celoma? Então, se o animal é diblástico, por exemplo, ele não vai ter mesoderme. Então, ele não tem celoma. Ele vai ser acelomado, não tem celoma. Agora, olha só o animal pseudocelomado. Por que pseudocelomado? Veja, pseudo é uma palavrinha que significa falso. Então, ele tem uma cavidade, ele tem um líquidozinho ali que vai preencher o corpo do animal. Inclusive, é bastante importante até para a circulação de nutrientes, aquela coisa toda. Mas essa cavidade de preenchimento não vem na mesoderma. Não vem. Então, como não vem da mesoderma, não é um celomo verdadeiro. Então, você tem aqui os pseudocelomados, como os nematelmintos, por exemplo. E a gente tem os celomados, são aqueles que têm essa cavidadezinha de preenchimento que forma os somitos que vêm da mesoderme. Então, eles são todos celomados. Então, veja, você pode classificar o animal como triblástico, celomado e deuterostômio, ou diblástico, acelomado e... Você pode cortar essa parte depois? Então, veja, você pode classificar esses animais usando esses 3 critérios. A quantidade de tecidos germinativos que ele tem, o destino do blastóporo e como é o celoma. Se é verdadeiro, se é falso ou se ele não tem. Por exemplo, a gente tem os ablásticos, né? Eles não têm tecidos. Então, eu nem posso dizer aí que ele é triblástico ou que ele é celomado, porque não tem tecido. Agora, os cnidários, eles são diblásticos. Aí a gente vem aqui para todos os outros grupos que são triblásticos. Os cnidários são diblásticos protostômios. Já todos os outros animais são triblásticos, mas alguns são protostômios, outros são deuterostômios. Aqui, basicamente, é fácil. Se é equinodermo e se é cordado, vai ser triblástico, celomado e deuterostômio. Tudo que não é equinodermo e não é cordado, vai ser protostômio, certo? Fica mais fácil de lembrar assim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas e a gente se vê na semana que vem para a correção das questões do simulado. Até! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, então, mais uma vez para a nossa aula de Química. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de grandezas químicas, né? Então, nós vamos falar de algumas das formas de calcular, de trabalhar com os átomos, com as moléculas, como agrupar, como que é o nome dado a essas grandezas, ok? Então, a primeira delas é a massa atômica. Lá no primeiro semestre, quando a gente trabalha a semelhança atômica, os isótopos, os isóbaros, nós falamos da massa atômica. Mas na verdade, aquele número de massa leva em consideração apenas a quantidade de prótons e nêutrons, né? Por quê? Porque a massa do elétron ela é desprezível, ela é extremamente pequena. No entanto, agora, na massa atômica mesmo, que é aquela informação
que nós temos lá na tabela periódica, que vocês consultam durante as provas, durante as avaliações, aquele número que em algumas tabelas aparece de forma quebrada, né? 1,0 alguma coisa, 15,99, aquilo lá é a massa atômica, mas aquela massa ela foi obtida por meio de uma média relativa, aonde eu vou levar em consideração os isótopos, certo? Então, os elementos, eles possuem seus isótopos, átomos do mesmo elemento, com a mesma quantidade de prótons, mas que a quantidade de nêutrons é diferente, e eles têm uma certa abundância. O que seria essa abundância? É a porcentagem. Quando nós vamos trabalhar com carbono, com oxigênio, hidrogênio, não vem apenas o carbono 12. Então, eu vou lá e vou pegar uma porção de carbono. Eu tenho só carbono 12. Não, vem uma mistura dos seus isótopos também. Só que o carbono 12, por ser mais abundante, né, por ter uma porcentagem, por compor uma quantidade maior, ele está em maior quantidade, e aí nós vamos ter também os outros isótopos. Na hora de calcular a massa, a gente leva isso em consideração. Então, por exemplo, aqui tem o cloro, né? Então, o cloro ele tem dois isótopos, o isótopo 35 e o isótopo 37. Então, qual que é a abundância dele? Se eu pegar lá uma amostra contendo átomos de cloro, então nessa amostra eu vou ter 75,4% dela composta pelo isótopo 35, enquanto 24,6% vai ser referente ao isótopo 37, certo? E aí cada um com a sua respectiva massa, levando em consideração seus prótons, os nêutrons e os elétrons, mesmo sendo insignificante ali, ele vai juntar tudo. E aquela média que nós temos lá na tabela periódica, aquela massa que tem lá na tabela periódica, então como que ela é calculada? Então, na massa atômica, nós temos fórmula. Então, a partir da massa atômica, nós vamos usar a regra de 3. Então, esse primeiro momento vai ser bem tranquilo, tá? Então, pratica só a matemática, a parte da multiplicação e da divisão. Então, como que nós fazemos a massa atômica relativa? Nós pegamos a abundância, né, a porcentagem ou a massa, e multiplicamos um pelo outro. Então, por exemplo, né, nessa fórmula aqui, a gente pegou a abundância, 75,4 do cloro 35, do isótopo 35, multiplicamos pela massa atômica desse isótopo 35, 34,969, e nós fizemos o quê? Somamos, porque não são os dois isótopos juntos, então tem que somar tudo. E aí nós pegamos a porcentagem, a abundância do isótopo 37, que é 24,6%, e multiplicamos a massa desse isótopo, que é 36,966. Fazendo essa multiplicação e essa soma, e depois dividindo pela soma das porcentagens, que nada mais é do que 100%, porque a soma de todos os isótopos, da abundância de todos os isótopos, tem que dar 100%, certo? Então, somando 75,4 mais 24,6 é 100%. Então, por isso que no material didático de vocês, por exemplo, está dividido por 100 ou por 100%. Por quê? Porque a soma desses isótopos tem que ser 100%. Se a gente fizer esse cálculo, então, a gente vai chegar numa média relativa para esse átomo de cloro de 35,46 ou, como 6 está maior que 5, ele pode arredondar 35,5, dependendo da tabela periódica, ok? Então, a massa atômica ela é uma média relativa dos isótopos e da sua abundância. Depois da massa atômica, que é expressa também em U, né? Por que está ali U? Porque U é a unidade da massa atômica. É a massa para um átomo, né? Uma mistura de átomos ali, de isótopos. Então, a gente coloca ali para um átomo de cloro, para um átomo de carbono, para quando nós formos calcular com porções, com uma quantidade maior, a gente possa trabalhar essa unidade. E aí nós vamos para a massa molecular. A massa atômica é para o átomo daquele elemento químico. A massa molecular é para a formação das substâncias, né? No caso, você tem o gás hidrogênio, né? Então, a massa atômica do hidrogênio é 1,0 alguma coisa. E a gente pode aproximar ali aproximadamente 1. Mas a massa
molecular, ou seja, a massa do gás hidrogênio, a massa molecular do gás hidrogênio, que é formado por 2 átomos de hidrogênio, ela é feita por meio da soma das massas dos átomos que vão compor aquela substância. Então, por exemplo, a água, né? Então, a fórmula molecular da água é 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, H2O. Então, como que ficaria a massa molecular, né? Então, a gente pega, separa. Quando nós estamos iniciando, eu gosto sempre de separar. Então, você tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Aí você vai ver a quantidade que você tem de cada um deles. Então, são 2 hidrogênios para 1 oxigênio, certo? E aí você vai multiplicar pelas suas respectivas massas. Então, a massa do hidrogênio, que está lá na tabela periódica, é aproximadamente 1. Então, a gente vai colocar 1U, porque eu estou trabalhando com um átomo de hidrogênio, certo? Então, 2 vezes 1, 2. E a massa do oxigênio, lá na tabela periódica, ela está 15,99. Tem tabela que já arredondou para 16 e está tudo bem. Então, você vai pegar esse valor e vai multiplicar pela quantidade de átomos que você tem desse elemento. No caso, só um, que vai ser 16. A molécula da água ela é uma junção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, ela é uma junção. Então, quer dizer que eu vou pegar todas as massas de todos os elementos com as respectivas quantidades de átomos e vou somar tudo. Então, 2 mais 16 vai ser um total de U. Então, a massa molecular da água é 18U, certo? Unidade de massa atômica, porque eu estou trabalhando com uma única molécula. E se fosse do ácido sulfúrico, por exemplo? Então, H2SO4. Aqui, ó, eu já fui mais direto. Então, como que ficaria essa massa molecular? Então, você vê lá o hidrogênio, a quantidade de átomos que você tem, multiplica pela sua massa. Mais o enxofre, a sua massa, vezes a quantidade de átomos que você tem, como é 32 mesmo, mais a quantidade de oxigênio vezes a sua massa. Somando todas as massas, nós temos, então, que a massa molecular do ácido sulfúrico é 98U. E se for para a sacarose? Então, a gente tem aqui C12H22O11. Então, você vai lá, a quantidade de carbonos vezes a sua massa atômica, a quantidade de hidrogênio vezes a massa atômica do hidrogênio, a quantidade de oxigênio vezes a massa atômica do oxigênio. E aí você tem, esse ali tá invertido, né? 11 vezes 16. E aí você vai ter a massa 342. E depois a massa do metano, né? Então você tem 1 carbono vezes a massa do carbono, depois você tem 4 hidrogênio vezes a massa do hidrogênio. Então, somando tudo, nós temos que o metano ele tem massa molecular 16U, certo? A próxima grandeza química é o mol, né? É o mol e o número de Avogadro. Então, agora eu não vou mais trabalhar com um átomo, com uma molécula, eu vou trabalhar com uma porção. Eu vou usar o mol. E o mol ele vai descrever a quantidade de átomos, íons ou moléculas. Só isso? Não. Eu posso trabalhar com células, com estrelas, com grãos de areia, com flores, com laranjas. Enfim, eu posso usar o mol para qualquer coisa, assim como eu uso a unidade de medida dúzia, porque é basicamente o mesmo princípio. A dúzia é uma porção, certo? Uma porção que contém 12 unidades. Do quê? De qualquer coisa que eu quiser trabalhar. Pode ser uma dúzia de átomos? Pode. Só que o átomo, por ele ter uma massa extremamente pequena, não vai fazer diferença. Eu não vou conseguir ainda assim uma balança convencional para eu fazer a pesagem e trabalhar com as massas. Por isso que eu precisei de uma unidade de medida maior, aonde eu vou juntar uma quantidade maior de átomos e aí nessa quantidade maior eu vou ter uma massa mais palpável ali, né, mais fácil de se trabalhar. Então, o mol, ele é usado para descrever o número de alguma coisa, certo? No caso, para nós da química, átomos, moléculas e íons, porque são partículas extremamente pequenas. E um mol, uma porção, ele tem 6 vezes 10 a 23 sextilhões de unidades. Do quê? Do que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando com átomos, um mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos de algum elemento. Se eu estiver trabalhando com um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas de alguma coisa.
Se eu estiver trabalhando com 1 mol de íons, 6 vezes 10 a 23 mols, né, íons ali. Por quê? Porque assim como uma dúzia, 12, eu posso aplicar a qualquer coisa, eu também posso aplicar 1 mol a qualquer coisa. Mas a gente precisa de coisinhas pequenininhas para dar uma massa ali mais palpável. Então, o número 6 vezes 10 a 23 é o que a gente chama de constante de Avogadro. Por que ele é uma constante? Porque a porção mol sempre vai ser 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Bom, a gente também chama de mol, a gente também expressa o mol como quantidade de substância, porque em 1 mol eu não tenho determinadas unidades, determinadas quantidades, e aí normalmente a gente chama esse mol de N, né? Quando eu quero descobrir, quando eu quero trabalhar ele numa fórmula, por exemplo. A gente tem a fórmula, mas a regra de 3 também é bem fácil de fazer, então eu acredito que acaba sendo mais fácil você ir pela lógica do que você acabar decorando ali uma fórmula, tá? Mas vamos lá. 1 mol de átomos de carbono, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, foi o que eu falei para vocês. 1 mol de moléculas de água vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, então uma quantidade muito grande. 1 mol de íons H+, tem, né, o íon hidrônio, tem 6 vezes 10 a 23 íons H+. Então, dependendo do que eu estiver trabalhando, o mol, ele sempre vai ser 6 vezes 10 a 23, porque é a constante. Assim como uma dúzia, independente do que for, é sempre relacionado, né? É sempre 12 unidades. Do que? De qualquer coisa. Uma dúzia de árvores, são 12 árvores. Uma dúzia de alunos, 12 alunos. 1 mol de árvores, são 6 vezes 10 a 23 árvores. 1 mol de alunos, são 6 vezes 10 a 23 alunos. 1 mol de átomos, são 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que a quantidade é muito maior do que a dúzia, certo? E agora a gente vai pegar essas informações de massa disso, massa daquilo e trazer para uma unidade mais fácil e para uma forma mais fácil de se trabalhar, que é transformar gramas em mol ou mol em gramas, certo? Então, é fazer essa relação de massa. A massa molar, então, ela é a massa para 1 mol, ou seja, em uma porção que tem 6 vezes 10 a 23 alguma coisa, eu vou ter uma massa em gramas, expressa em gramas, e normalmente que eu consiga pesar numa balança convencional, mesmo sendo uma balança analítica de 6 casas após a vírgula. Então, a massa molar, ela é expressa em gramas por mol, unidade em gramas por mol, e em termos numéricos, ela é igual à massa molecular em U. Como assim? Se um átomo de carbono tem massa 12U, unidade de massa atômica, 1 mol, uma porção de átomos de carbono, que tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, vai ter massa 12. Só que agora 12 gramas para cada porção, para cada mol, certo? Então, por exemplo, a massa molecular do dióxido de carbono, somando ali a massa do carbono, dos 2 átomos de oxigênio, é 44U. Mas a massa molar, ou seja, a massa da porção mol do dióxido de carbono é 44. Só que agora gramas para cada mol, gramas por mol a menos 1, que é a mesma coisa. A massa atômica do flúor, para um átomo de flúor, é 19U. A massa molar do flúor, ou seja, a massa de 1 mol, de uma porção de átomos de flúor, é 19 gramas por mol, para cada porção. Por exemplo, se a gente for trabalhar assim, quantos mols eu tenho em 88 gramas do dióxido de carbono? Então, a gente sabe que a massa molar do dióxido de carbono, que é calculada da mesma forma que a massa molecular, é 44 gramas por mol. Então, isso me dá que 1 mol, uma porção de moléculas de CO2, equivale a 44 gramas de CO2. Então, em 1 mol, 44 gramas. Então, a gente monta a nossa regrinha de 3. Mas o exercício, ele quer saber quantos mols, quantas porções, quantas unidades de medida eu tenho quando eu tiver uma quantidade de 88 gramas de dióxido de carbono. E aí eu posso resolver por regra de 3, por proporção, porque eu sei que 88 é o dobro de 44.
Mas eu também posso usar a fórmula. A fórmula, ela trabalha com a quantidade de matéria, que é N, né, o número de mols, a massa em gramas pelo M minúsculo dividido pelo M maiúsculo, que é a massa molar, que é gramas por mol. Então, eu posso ou montar a regra de 3 ou jogar na fórmula. Se eu jogar na fórmula, eu vou pegar a massa que o exercício quer, então 88 gramas, certo? E vou dividir pela massa molar, né? A unidade de mol deveria estar embaixo ali, mas tudo bem, é só... Então, vou dividir pela massa molar, que é 44 gramas por mol. Fazendo essa divisão de 88 por 44, ou fazendo a regra de 3, ou a proporção, a gente chega, então, que as 88 gramas corresponde a 2 porções, 2 unidades de medida mol, né? Então, 2 mols de CO2, ok? E por fim, para a gente caminhando já para o nosso finalzinho da aula, o volume molar, a nossa última grandeza. Volume molar é a relação de mol, mas agora por litros, certo? Então, uma relação de mol por litro. Para isso, eu preciso conhecer algumas coisas. Por exemplo, o volume molar é o volume em litros presente em um mol de qualquer gás. A substância precisa estar no estado gasoso. Só que eu preciso também me atentar às condições. Por exemplo, na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, né? Pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius. Então, quando a amostra ela estiver nessas condições, 1 mol de qualquer substância gasosa, seja o gás metano, seja o gás oxigênio, seja o gás hélio, seja o dióxido de carbono, 1 mol, uma porção, uma unidade de medida desse gás, vai ocupar o volume de 22,4 litros, tá? Isso não vai mudar, isso é um padrão, tá bom? Mas é nas condições normais de temperatura e pressão. Então, o volume molar de 1 mol, então 1 mol, uma porção, uma unidade de medida de CO2, ocupa 22,4 litros. Se eu quiser saber o volume que ocupa, o volume molar de 2 mols, ou seja, quantos litros 2 porções vão ocupar, e aí eu faço a regra de 3 ou a proporção. Se 1 mol é 22,4, 2 mols é o dobro, certo? Se eu tiver o gás oxigênio, são gases diferentes, possuem massa molar diferente, mas eu não estou levando em consideração a massa molar agora, estou levando em consideração a minha unidade de medida, a minha porção. 1 mol do gás oxigênio ocupa 22,4 litros. O 2 mols do gás oxigênio ocupa 44,8 litros. Então, não importa o elemento. O que importa para mim nesse caso? A porção, a unidade de medida, certo? E com isso, então, finalizo as grandezas químicas e finalizo a nossa aula de hoje. Nos vemos na semana que vem para as correções dos exercícios. Até a próxima! Desde os povos antigos, as pessoas olhavam para o céu e viam a maravilha deles. Eles observavam o céu e eles também conseguiam migrar de um lado para o outro, sendo o céu como a direção deles. Na Bíblia, ela descreve como quarto dia da criação, a criação do sol, da lua e das estrelas, e Deus já disse a função deles, que era para marcar tempo. Só que as pessoas olhavam para o céu e elas tentavam descrever alguns movimentos, e foi isso que Kepler fez também. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Kepler e eu sou Kelaine, meu nome é Kelaine, sou a sua professora de física da chave do Enem. Quem foi Kepler? Kepler nasceu em 1571 e ele foi astrônomo e matemático. Ele viveu numa era de transição científica. Kepler trabalhou com Tycho Brahe, herdando alguns preciosos dados de observação. Esses dados foram coletados com tanta precisão que ele conseguiu, através desses dados, descrever 3 leis. E quais eram essas leis? Nós vamos estudar mais adiante.
Conhecendo um pouco da história, 384 a.C., Aristóteles ele descreveu um modelo. E esse modelo colocava a Terra como centro, que nós chamamos de geocentrismo. A Terra sendo o centro e todos os demais planetas orbitando em torno da Terra, inclusive o Sol. Este modelo foi um modelo dito e estudado por mais de 1000 anos, tendo este modelo como uma verdade absoluta. Só que eles começaram a observar, por exemplo, que Marte tinha um movimento retrógrado do céu. E este movimento retrógrado do céu intrigava as pessoas. De acordo com o modelo que eles conheciam, com a Terra como centro, não era possível descrever um movimento de Marte no céu. Então, o que eles resolveram fazer? Criar novos modelos permanecendo a Terra como centro. Somente então, 1500 anos depois de Cristo, Copérnico ele falou que não. Na verdade, ele disse que o Sol era o centro e todos os demais planetas orbitavam em torno do Sol. Isso significa que eles tiravam a Terra como centro e colocavam o Sol. Colocando o Sol como centro, eles conseguiam sim descrever este movimento retrógrado de Marte no céu. Com os dados de Tycho Brahe, Kepler conseguiu descrever 3 leis. E quais são essas leis? A primeira lei que ele descreveu é a lei das órbitas. Ele diz o seguinte: as órbitas não são circulares, tá? Nicolau Copérnico, ele disse assim, olha, as órbitas são totalmente circulares, porque o círculo era algo perfeito. Mas de acordo com as observações, Kepler falou o seguinte, não, as órbitas não podem ser circulares, elas precisam ser elípticas. E o Sol não está no centro, ele está localizado em um dos focos dessa elipse. Isso faz com que a Terra, ora esteja perto do Sol, que nós chamamos de periélio, ora a Terra está longe do Sol, que se chama afélio. Então, e o que ele disse é o seguinte, o movimento da Terra em torno do Sol também não é um movimento uniforme. O movimento, ele é acelerado quando vai na direção do periélio e ele desacelera quando está na posição do afélio. Então, ele fica fazendo isso aqui, Então, ele acelera e desacelera, acelera e desacelera. Periélio, a velocidade é máxima. Afélio, a velocidade é mínima. A segunda lei de Kepler diz o seguinte, que a linha que liga um planeta ao Sol, ele varre sempre áreas iguais em tempos iguais. Então, qualquer área que ele for pegar entre 2 pontos dessa trajetória, sempre vai dar a mesma área. Incrível, né? Isso não acontece só com a Terra, mas todos os planetas que orbitam em torno do Sol. A terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o período orbital ao quadrado de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Ou seja, se eu pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, ele sempre vai dar um valor constante. Isso não só para a Terra, mas para todos os planetas que orbitam em torno do Sol. E o que é período? Período é o tempo de uma única volta. Então, por exemplo, qual é o período orbital da Terra? 365 dias. Qual é o período de Marte? 1,88 anos comparando ao terrestre. O período de Vênus? 224 dias terrestres, sempre comparando com a Terra. Júpiter? 11,86 anos. Ou seja, quanto mais próximo está do Sol, menor esse período. Quanto mais afastado está do Sol, maior vai ser esse período, o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Só que ele traz também o raio. O que é o raio? É a distância entre o Sol e o planeta. Então, a gente usa uma unidade que chama unidades astronômicas. E sempre a base é sempre comparando com a Terra. Então, por exemplo, a distância entre o Sol e a Terra é uma unidade astronômica.
Planetas menores, como Mercúrio e Vênus, têm unidades astronômicas menores porque eles estão mais próximos do Sol. E Marte, Júpiter, Saturno, Urano, os demais planetas estão mais afastados, então este raio que liga o planeta ao Sol, ele vai aumentando também de acordo com a distância. Mas por incrível que pareça, se eu pegar qualquer planeta, os seus raios médios de órbita e os seus períodos, e fazer período ao quadrado desse planeta dividido pelo raio ao cubo, ele sempre vai dar um valor constante que é 1. Hoje, esses foram os dados que Kepler chegou naquela época. E hoje, com as observações, com tudo que tem de tecnologia, eles chegam sempre o mesmo valor. Então, todos os planetas, eles têm o mesmo comportamento. Por mais que uns estejam mais próximos do Sol e outros mais longe do Sol, eles sempre orbitam da mesma maneira. Nós podemos comparar sempre um planeta com o outro. Então, eu posso dizer o seguinte, se Mercúrio se comporta parecido com Júpiter, eu posso comparar este planeta com o outro, porque ambos são igual a uma constante que é 1. Então, olhem só, às vezes a gente pode fazer comparação de um planeta com o outro, período ao quadrado raio cubo de um dos planetas, do planeta 1, igual ao período ao quadrado raio cubo de um planeta 2. Comparar os dois porque eles têm o mesmo comportamento. Quais são a importância e as aplicações das leis de Kepler? Previsões de órbitas de planetas, luas e satélites, base para a lei da gravitação universal que veio mais tarde por Isaac Newton, descrevendo qual é essa força de interação entre um planeta e o Sol, e o uso atual em satélites artificiais e missões espaciais. As leis de Kepler abriram o caminho para entendermos o universo em movimento. Agora, você vai lá na sua atividade, vai responder as questões e vai voltar aqui na próxima semana para a gente corrigir juntos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Olá, meu aluno, tudo bem? Gostou do simulado? Foi mais ou menos? Foi bem? Mandou super bem? Foi mal? E aí? Esse é o momento que você tem que tirar todas as suas dúvidas e começarmos a ver a nossa solução. Então, vamos lá, que a primeira pergunta foi exatamente essa. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada. Então, você já grifa aí que ele queria a média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os seus respectivos pesos, então a sua nota bimestral tem que ser igual a quanto? Bem simples, a gente tem ali as notas que ela tirou da prova escrita, da avaliação continuada do seminário e do trabalho em grupo e os pesos respectivos para cada uma dessas avaliações. Você simplesmente vai fazer a nota vezes o peso, somar pela nota vezes o peso mais uma vez, e dividir todo mundo pela soma de todos os pesos. Então, nós vamos ter 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, 8 vezes 2, 9 vezes 2, e embaixo 4 mais 4 mais 2 mais 2. Ou seja, 86 dividido por 12, resposta 7,17, você colocava aí letra D de dado, já que o mais próximo ali seria o 7,2. A próxima pergunta é lá de Minas Gerais, da Unilb, e ela dizia que o aluno deve atingir 70 pontos para ser aprovado. Esse total de pontos é resultado de uma média ponderada de 3 notas. Note que isso aqui é importante. Ele fala para a gente que já é uma média ponderada e a gente vai ter as 3 notas respectivas, a N1, a N2 e a N3, cujos seus pesos são exatamente 1, 2 e 2 para cada uma dessas notas. E aí ele começa. Suas notas N1, N2 e N2 são, respectivamente, um total de 100 pontos distribuídos em cada uma, 50 e 65 para ser aprovado. E a sua nota N3, em pontos distribuídos, deve ser de quanto? Por onde a gente começa?
a gente começa pelo total de pontos que ele precisa fazer para atingir essa nota. E a gente começa multiplicando o peso pelo valor que a N1 tem. Nesse caso, a N1 é 50 e a N2 é 65. E o peso respectivo que ela nos dá. Então, 1 vezes 50, mais 2 vezes 65, mais 2 vezes x, que eu não sei quem é a minha N3, que é justamente o que eu quero encontrar, dividido pela soma dos nossos pesos, que é 2 mais 2 mais 1, 5. Fazendo as nossas contas, a gente obtém ali uma pequena equação, a gente isola o x e encontra o valor de 350 menos 50 menos 130 igual a 2x. Fazendo a primeira conta rapidinho ali, a gente fica com 170 igual a 2x, passa o 2 que está multiplicando, dividindo, e a gente obtém 85 pontos. É o valor que nós queremos, tá? Então, ele tem que ser maior ou igual que 85 pontos. Observe que não pode ser a letra C, uma vez que diz para nós que tem que ser maior que 85. Não é maior que 85, ele também pode ser igual a 85. Então essa é a nossa famosa pegadinha do malandro, tá? Cuidado com ela. Questão 3. Na disciplina de probabilidade de uma universidade federal, o professor estabeleceu que os estudantes fariam 3 provas, a P1, a P2 e a P3, e essas provas elas teriam respectivamente os pesos, 2, 3 e 5. Então você ia considerar a média como sendo 6, e se um estudante tirou 4 nessa prova e 6 na segunda, qual será a nota mínima? Olha a palavrinha bonitinha aí do português. Nota mínima necessária para a terceira prova, para que ele seja aprovado. Você vai colocar a média mínima para ser aprovado, que é 6. Vai colocar no lugar da P3, que seria a prova 3, o valor de Y, e vai fazer a média ponderada desses caras. Isolando ali o valor de Y, a gente encontra que Y é justamente 6,8, alternativa letra C. Questão 4, uma questão do Enem, onde ela te dá um número obtido e a frequência que isso aconteceu, e ela diz que vai acontecer 10 vezes consecutivas. Aí ela pede a média, a mediana e a moda da distribuição da frequência desses números obtidos. Vamos começar primeiro com a média, que é bem simples. Você vai pegar o número, multiplicar pela frequência. Lembre-se que a gente comentou na aula passada que, às vezes, a palavra peso vai vir com o nome de frequência. E é justamente isso. Eles têm ambos o mesmo valor numérico, né? Tanto o peso como a frequência daquele dado. Você vai multiplicar o valor pela frequência, vai somar todo mundo e dividir pela soma das frequências. Neste caso, a gente vai ter uma quantidade de 10 vezes consecutivas. Então já divide logo por 10 para ficar mais fácil. 30 dividido por 10, 3. Essa é a nossa média. Agora sobre a mediana, a gente sabe que nós vamos pegar 10, vamos dividir por 2 e vamos encontrar 5. Então ela será a soma do quinto com o sexto valor, do quinto termo com o sexto termo. E aí a gente vai ter que dividir esse cara por 2, fazendo isso a gente encontra também 3. E aí só resta a letra B, já que o 1 se repete 4 vezes, logo tem a maior moda. A quinta questão diz que durante uma coleta de dados, um estatístico percebeu que os dados do grupo A possuem desvio padrão igual a 2. Já o grupo B possui desvio padrão igual a 1. Conhecendo o desvio padrão, podemos afirmar que a soma das variâncias do conjunto A e B é igual a quanto? Bom, a gente já sabe que é a variância lá, o desvio padrão do A é 2. Só que eu sei que 2 ao quadrado é 4. E aí a gente pensa o seguinte, tá, se eu elevo esse cara ao quadrado, eu consigo achar facilmente quem é a variância. Então vou pegar o desvio padrão de 1, elevo ao quadrado, acho a variância desses. Somando as variâncias, 4 mais 1, eu tenho 5, alternativa letra C. A sexta questão, ela nos dá a média e o desvio padrão de uma turma a média e o desvio padrão de uma turma B, sendo o da média 8, desvio 1, e o da B, média 8,5, desvio 2. Ele pergunta, analisando esses resultados, se o professor pode afirmar que, bom, como o desvio padrão da turma A é maior, então a gente pode afirmar que a turma A possui notas mais regulares. Pensa comigo. Se o meu desvio é pequeno, significa dizer que as notas estão seguindo o mesmo fluxo regular. Não está vendo nenhum desvio para cima nem para baixo, se a gente colocasse as notas em uma média, ok? Então, o desvio padrão da A é maior. Como o desvio padrão da turma A é maior, então podemos afirmar que a turma A possui notas mais regulares. Então, nesse caso, a turma A possui notas mais regulares.
7. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. O campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio da prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro apresentado abaixo, a gente tem a equipe, a média, a moda e o desvio padrão de cada uma dessas 5 equipes. Utilizando os dados estatísticos do quadro, qual foi a equipe campeã? Beleza? Como é que a gente faz isso? A equipe campeã vai ser aquela que menos se distanciou da média e que possui o desvio padrão menor. Então, analisando a tabela, a gente pode afirmar que só pode ser a equipe 3, uma vez que, se a gente pegar a média de todos foi 45, o que chegou mais perto da média e que teve menos desvio, esse cara é o que está sendo mais regular. Para nós, seria a alternativa letra C, equipe 3. A 8ª questão, ela nos dá 2 quadros. O primeiro quadro, o tempo em minutos de um certo gasto pelo motorista para realizar um percurso 7 vezes. E ele nos dá o desvio padrão e a variabilidade. Como assim, professor? Ela está variando muito? É baixa? É moderada? É extremamente alta? E aí ele dá para nós uma tabela para que a gente possa comparar. Veja só, o que a gente vai fazer? A gente tem que ver a variabilidade desse tempo. Então nós vamos aplicar facilmente aí a nossa variação, tá? O desvio médio. Fazendo essas nossas continhas, aplicando na fórmula, nós vamos encontrar o valor de raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Então, você indo lá na tabela, você vai perceber facilmente que 3,16 está entre 2 e 4. Esse é o desvio padrão do nosso atleta aí andando de moto. Então, só pode ser alternativa B baixa, porque o cara que está 3,16 está dentro de intervalo entre 2 e 4. 9ª questão, ele fala sobre 2 alunos, o Paulo e o Marcos, dá as notas dele para matemática, para português, conhecimentos gerais, fornece a média, a mediana e o desvio padrão de cada um deles, e ele pergunta qual é o candidato com pontuação mais regular, portanto, bem mais classificado no concurso. Outra questão que não precisa fazer conta. Por quê, professor? Porque a gente vai ver que a média dos candidatos ela é a mesma média, ambos têm 15. O que possui menos desvio padrão será o candidato que mais bem se classificou no concurso. Se ambos têm a mesma média, aquele que se desviou menos é o que tem mais chance de conquistar a vaga tão esperada. Nesse caso, o Marcos, pois obteve menos desvio padrão. A última pergunta, ela diz assim: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de 66 quilos, que é a peso pena, foram submetidos a dieta balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. E aí ele nos dá a tabela da pesagem deles, a média, a mediana e o desvio padrão. Após 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas, vamos lá, então o atleta mais regular é o que tem menos desvio padrão. O atleta 3, nesse caso, é o mais regular, porque dentre todos ele teve o menor desvio, que foi 4,08. O atleta menos regular é que tem maior desvio padrão. Observe que só pode ser o atleta 2, que tem 8,49. Então a luta vai ser entre o 2 e o 3, o que tem menos com o que tem mais. Alternativa letra C de casa. Meu querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha curtido essa nossa resolução de simulado, que você tenha acertado o máximo de questão possível. Nos vemos na próxima aula. É isso e tchau!